Olá pessoal, bem-vindo ao Depois vamos simplificar como Nani, mas é diferente. Mas eu vou explicar tudo isso no vídeo. Vou trazer o depoimento de várias meninas, contando o que elas passaram. Foram bem tratadas por algumas famílias, foram terrivelmente maltratadas, por aí vai. E a propósito, eu gostaria de perguntar se alguém aqui participou do programa de Au Pair ou se está participando. Eu estou colocando aqui o Instagram do canal. Por favor, entre em contato comigo. Vamos ao caso de hoje. Em 9 de abril de 2021, Daniel Helseth, de 45 anos, foi encontrado sem vida na garagem do seu apartamento em Nevada, nos Estados Unidos. Daniel nasceu no estado de Oregon. Ele obteve um diploma em bacharel em música pela Universidade de Oregon. Seu apelido na faculdade era o baterista Dan. Mas além da música, ele também recebeu um diploma de negócios da Universidade de Corbin. Ele era bastante ativo nas redes sociais, postava constantemente, tinha mais de 20 mil seguidores no Instagram e ele se descrevia como um empreendedor. O Daniel, além de tudo isso, ele era um fotógrafo extremamente talentoso. Portanto, algo veio a mudar a vida deste jovem. Ele era o pai de Sierra e eles eram bem unidos. A Sierra, quando se tornou adolescente, as prioridades dela mudaram. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para saber um pouco desta família. O Daniel casou-se com uma mulher chamada Elizabeth Haugellian. Ela foi a mulher mais jovem eleita para ser senadora no estado de Nevada. E ela foi eleita em 2010 aos 27 anos, então aí uma senadora. Ela e o Daniel se casaram, Daniel, né, que eles falam aqui, Daniel. Ela e o Daniel se casaram em março de 2001, mas se divorciaram 10 anos depois, em 2011. Tiveram 3 filhos juntos, sendo a Sierra a mais nova. A mãe do Daniel tentou falar com o filho por mais de 2 dias e não conseguia falar com ele. E isso era incomum para ela. Ela esperou mais um dia e nada. E ela começou a achar que tinha algo errado, então ela resolveu ligar para a Sierra. Lembrando aqui que esta jovem, na época dos fatos, tinha 16 anos. Ela disse à avó que o telefone do seu pai estava quebrado. No dia seguinte, ela ligou novamente para a Sierra e disse que queria falar com o pai dela. Ela disse, ele está no chuveiro. Então a mãe dela disse que iria chamar a polícia. Para verificar, a Sierra desligou e menos de 20 minutos depois a câmera de vigilância capturou uma Nissan Altima saindo da casa dele. A mãe do Daniel, acompanhada de um amigo, foi até a casa do Daniel para ver o que estava acontecendo. E ao chegar lá, viram chamas de fogo e se assustaram. Os dois imediatamente chamaram os bombeiros. O local estava pegando fogo e as autoridades chegaram rapidamente, apagaram, mas descobriram que o Daniel estava sem vida na garagem. A polícia chegou e, quando eles começaram a revistar a casa, eles encontraram coisas que apontavam que isso não foi acidental. A polícia achou uma garrafa de fluido, isqueiro e um serrote. E havia sangue, além de tecido humano, no serrote. Alguém tentou desmembrar o Daniel e acabou desistindo. Ele teve múltiplos ferimentos no peito, pescoço, costas, né, com esse objeto cortante. E quem fez isso decidiu colocar fogo na casa para encobrir quaisquer vestígios. A Sierra começou a mudar quando começou o relacionamento dela com um rapaz chamado Aaron Guerreiro, que tinha 18 anos na época dos fatos, e a Sierra 16. O casal estava assim loucamente apaixonado. Segundo a mãe do Aaron, eles começaram a namorar em junho de 2020. Os dois não viam um futuro um sem o outro.
estavam convencidos de que passariam o resto de suas vidas juntos e fariam qualquer coisa para não deixar ninguém os separar. Os pais do Aaron informaram aos policiais que o filho dela e a Sierra planejavam fugir juntos antes. O Aaron disse aos seus pais que o casal decidiu que eles queriam morar em Los Angeles e de que ele iria fugir com a namorada dele, que era menor de idade, porque obviamente o pai dela não ia permitir uma coisa dessa, né? E a mãe dele, por não concordar com isso, informou aos pais da Sierra e eles ficaram preocupados com as intenções do rapaz e da filha. E ambas famílias chegaram a um acordo, que os dois não deveriam se comunicar mais um com o outro. E esse foi o momento que esses dois começaram a pensar como ficariam juntos. Os pais do Aaron disseram que ele não teria permissão para ver a Sierra nunca mais. E os ameaçou, dizendo aos pais dele que então ele ia fugir de casa. Os pais ficaram chocados de ouvir isso do filho, mas os pais dele não foram os únicos. A mãe da Sierra também estava com dificuldades com a filha. Aparentemente, as duas antes se davam super bem, mas depois que o Aaron entrou em cena, a Sierra começou a mudar. Ela já não se importava mais com nada. Ela só pensava nesse namorado. Então os problemas entre ela e a filha começaram e também entre ela e o pai. O pai dela disse à filha que não queria que ela namorasse o Aaron mais. A Sierra postou no Instagram dela, em 15 de março de 2021, algo que parecia ser a letra de uma música de Jean Lewis. Essa música se chama Be Alright, né? Essa letra da música fala a maneira como uma adolescente sentiu-se quando foi proibida de ver o namorado e tal. A Sierra sentiu como se tivesse o coração partido e que o mundo dela estava desmoronando. O Daniel postou algumas fotos da Sierra no Facebook e escreveu que a amava muito e que juntos superariam tudo. No dia 21 de março de 2021, o Daniel parecia estar postando mais e mais fotos e vídeos de quando seus filhos eram mais novos. Ele parecia estar relembrando tempos mais simples e possivelmente por causa do que estava acontecendo, né? Ele estava batendo de frente com a Sierra, então por causa das coisas do namorado dela. Então ela estava chateada com o pai e não queria nada com ele, né? E tudo que ele estava fazendo era para protegê-la, porque a menina nem queria saber de estudar mais, queria saber por causa desse rapaz. Ela e o namorado planejaram fugir de casa para ficarem juntos, mas eles precisariam de dinheiro. E uma coisa que veio à cabeça foi roubar os pais e fugirem para Los Angeles, antes que suas famílias descobrissem o que aconteceu. O Aaron, em 9 de abril, tirou a vida do Daniel e a Sierra supostamente o ajudou. Na noite que isso ocorreu, as câmeras de vigilância mostraram o casal se afastando da casa com o carro do Daniel. Os detetives também revistaram imagens da câmera de vigilância de uma loja de ferragens, onde foi visto Aaron comprando fluido líquido, isqueiro, luvas de plástico. E enquanto isso, a Sierra estava lá de braços cruzados, olhando, esperando o namorado. Eles foram vistos na filmagem da vigilância comprando alvejante em uma mercearia, ou seja, eles premeditaram tudo para que eles pudessem limpar qualquer evidência que apontasse para eles. A mãe da Sierra, apesar de ter se divorciado do Daniel, eles continuaram amigos. Se tem essa sensação que o Daniel, vendo os posts dele, que ele tomou decisões muito erradas no passado dele, que não refletia quem ele se tornou. Porque ele falava muito sobre a pessoa mudar de vida, mudar para melhor, sobre não deixar as coisas ruins que você fez no passado, ou talvez mesmo a pessoa ruim que você foi no passado, não o reter hoje. Que a realidade, às vezes, ela é muito diferente do que acontece na vida de cada um e que as pessoas podem realmente serem pessoas transformadas. Que você pode se arrepender, que você pode fazer uma mudança positiva para a sua família,
então leva a crer que ele deve ter feito muita coisa errada, mas que já era um homem transformado por muito tempo, né? Eu tenho que dizer que ele parecia ser um pai muito amoroso, seus filhos pareciam ser muito importantes para ele. Voltando aqui no tempo, quando foi feito o pedido da separação dele, ele pediu acusando a esposa dele de traição, né? Esse foi o pedido dele e tal, e ela até morava com outro homem na época dos fatos, que todos esses fatos que eu contei aqui se sucederam, né? Mas ela e ele depois acabaram fazendo as pazes como amigos, né? E eram amigos até aquela data. Eles até compartilhavam ainda uma conta bancária que aparentemente usavam para pagar dívidas mútuas ou contas mútuas. Como eles tinham essa conta, eis que naquele dia a mãe da Sierra viu uns saques estranhos na conta bancária dela. Ela começou a receber mensagens no telefone dela de saques sendo feitos. Tinha um saque de $1.300. Então ela tentou ligar para o Daniel, mas ela não conseguiu entrar em contato com ele. Provavelmente porque àquela altura ele já deveria estar sem vida. Tanto Aaron quanto a Sierra foram presos em Salt Lake City, em Utah, apenas alguns dias depois de fugirem do estado. Eles tinham dinheiro suficiente para viajar depois que usaram o cartão de crédito do Daniel. Por isso que a ex-esposa dele estava recebendo mensagens que um saque havia sido feito de $1.300 e ela achou um valor muito alto. A polícia os achou quando eles estavam andando nos trilhos de uma estação de trem, quando a polícia pediu ao Aaron para mostrar a sua passagem. Ele admitiu que não tinha uma. Então a polícia fez uma verificação de antecedentes e foi aí que descobriu que o Aaron e a Sierra tinham um mandado de extradição de Las Vegas. Embora os dois tentassem cobrir seus rastros, eles deixaram evidências suficientes para a polícia suspeitar dos dois, seguindo várias pistas, como recibos, algumas fitas, né, de vigilância. A polícia logo encontrou uma prova específica condenatória que esses dois praticaram. No telefone do Aaron havia um vídeo gravado em que ele e a Sierra estavam em um hotel, deitados em uma cama, falando o que fizeram. Claramente. Vendo o vídeo, você pode ver que eles não tinham nenhum remorso. Estavam lá, deitados, abraçados na cama, rindo muito. O Aaron dizendo aos seus inscritos, bem-vindos ao meu canal, com um sorriso no rosto e sem nenhum remorso. O Aaron dizendo no vídeo que valeu a pena ter tirado a vida do pai dele, do pai dela, antes de dar um beijo na testa da namorada. Os dois pareciam felizes com o que aconteceu. E ela disse para ele, não coloca isso. Porque tá lá, ele claramente dizendo que tirou a vida do pai dela, né? I don't know what to say. Welcome back to our YouTube channel. After Day 3. Day 3 after murdering somebody. Whoa! Don't put that on camera. Essa informação seria usada contra ambos. Também mencionaram que tiveram relações íntimas após, dizendo que depois de tudo, né? Ai, eles mereciam isso. Tudo foi planejado desde o início. E sua principal preocupação era encontrar dinheiro para que eles pudessem fugir. Não se sabe por quanto tempo a Sierra e ele estavam planejando isso, mas devido às filmagens da vigilância deles, comprando suprimentos para limpar as evidências e tal, claramente vê-se que pelo menos alguns dias já haviam se passado, né? Eles foram detidos sem fiança. E eis que foi feito um acordo da promotoria com os advogados dos dois. Inicialmente, a promotoria queria pedir a pena capital para o Aaron e prisão perpétua para a Sierra. Mas foi feito um acordo, e neste acordo eles pegariam de 22 anos a prisão perpétua. Vou explicar como funciona nos Estados Unidos. Quando você diz alguém vai pegar de 22 anos a prisão perpétua, ou seja, a pessoa recebe a sentença de prisão perpétua, mas a partir do 22º ano ela já pode sair em liberdade ou começar a pedir pela liberdade condicional a partir dos 22 anos, né? Mas isso não quer dizer que 22 anos a pessoa vai sair. Ela pode aplicar aos 22, aos 32, 42, 52 e nunca sair de lá, né? Eles não tiveram julgamento pelo tribunal do júri porque eles se declararam culpados. E neste caso,
então eles não vão enfrentar o tribunal do júri. Mas o juiz dará a sentença ainda este ano, em julho. Ele poderá acertar o acordo ou não. Ele pode dizer, não, vou dar a prisão perpétua direto para o Aaron, sem liberdade condicional, ou prisão perpétua com liberdade condicional depois de 40 anos. Ele pode fazer a mesma coisa com a Ciara. A única diferença da Ciara é que menor de idade não pode receber prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Então, ela vai ter, mesmo que ela pegue a prisão perpétua, ela vai ter direito ao pedido de liberdade condicional, que geralmente fica entre 25 a 35 anos após cumprir a pena. Como eu falei, após 25 anos ou 30 anos, como o juiz estipular, ela vai começar a pedir para sair. Mas isso não quer dizer que eles irão sair da prisão um dia. O obituário do Daniel diz que ele será lembrado através dos seus 2 filhos amorosos. O nome da Ciara não foi mencionado. É muito triste ver que tudo isso aconteceu. Pelo jeito, o Daniel, quando ele se separou da esposa dele, no ano de 2011, ele teve alguns problemas de raiva. A esposa dele acho que entrou com alguma ordem, alguma coisa contra ele e tal. Ele nunca foi preso nem nada, tá? Mas ele teve que fazer assim umas classes para controlar o temperamento dele e tal. Como eu falei, tudo isso era coisa do passado. Isso já tinha ficado no passado dele, tanto é que ele era amigo da mãe da Ciara, né? Mas, infelizmente, uma pessoa que acho que ele nunca imaginou seria a filha dele. Arquitetaram um plano junto com o namorado para tirar a vida dele. Ele parecia ser um pai amoroso, né? Tem vídeos dele no Facebook com ele e a Ciara. Ela era mais nova, ela tinha como 8 e 9 anos de idade e os dois estão dançando na cozinha. A gente pensar que aquela garotinha de 8, 9 anos tornou-se essa pessoa fria e sem remorso. Não demonstrou absolutamente nada e participou de tudo. Pior de tudo, gente, é que daqui 10 anos, 15 anos, ela vai se arrepender do que fez. A maior parte desses jovens, a maior parte, eles se arrependem. Mas aí, tarde, né? Já teve a vida ali totalmente estragada, vamos dizer, porque eles mesmos estragaram. O pai dela não vai estar mais aqui. Eu vi muitos casos de adolescentes que tiraram a vida ou do pai ou da mãe e que muitos anos, 15 anos depois, já adultos, eles se arrependeram, mas já tinham pego prisão perpétua, mas de verdade se arrependeram. A mentalidade de uma pessoa de 16 anos não vai ser a mesma de uma pessoa de 40 anos. Mas nem por isso somos isentos de punição. Ela, aos 16 anos, já sabia o que era certo e o que era errado. Existem muitas coisas dentro desse caso. Dentro de cada caso que eu trago, eu sempre tento trazer algo. O que a gente pode aprender com casos como este? Claramente, os pais fizeram a coisa certa. A menina estava totalmente focada no namorado. Ela já não queria mais saber de escola, ela só queria saber dele, né? Só que aí começa uma coisa, eu acho que aqui houve também um pouco de falta de comunicação. Não há em tudo que eu vi do processo, não vi nada que a família dela sentou com ela antes e disse, olha aqui, Ciara, você não está indo bem na escola, suas notas não estão boas, você anda dando perdido na escola, se você continuar dessa forma, nós vamos impedir este namoro. Não havia nada disso. O que houve foi que o menino falou, o rapaz, né, o Aaron, de 18 anos, falou para os pais dele que eles iriam fugir, que eles iriam morar em Los Angeles e viverem para sempre juntos. Foi aí que ela foi levar esta preocupação para os pais da Ciara. E foi ali que ambos os pais resolveram proibir o namoro deles. Foi a coisa certa a ser feita? Creio que sim. Mas eu acho que a forma como foi feita, eu olhando de fora, eu acho que não seria talvez a forma correta. Por exemplo, ali disseram, vocês nunca mais vão se ver. Gente, isso na cabeça de uma menina de 16 anos e um rapaz de 18 apaixonado é algo que eles não vão aceitar. Eu deixando bem claro, gente, eu não estou justificando de forma alguma o ocorrido aqui.
Sempre quem tem culpa de um crime é o perpetrador do crime. Mas existem crimes que podem ser evitados? Talvez sim. Existem casos que sim. Eu acho que se tivesse sido feita uma proibição, tipo, olha, Ciara, você não está indo bem na escola, você tem faltado? Ok, você não vai vê-lo até as suas notas melhorarem, até você provar que nós podemos confiar em você. Talvez ali ela teria um motivo. Então eu vou melhorar minhas notas, vou começar a ir na escola. Ou se eles tivessem falado, ok, vocês não vão se ver mais. Vocês podem se falar por telefone, mas não vão se ver. Até o dia que vocês vão arrumar essas notas, que vocês vão começar a focar nos seus estudos. E aí sim, vocês podem continuar juntos. Agora, quando você já chega com essa proibição, claro, gente, deixando bem claro aqui, existem relacionamentos que precisam. Existem relacionamentos onde há aquela coisa, namorada batendo em namorado, namorado batendo em namorada. Isso não tem conversa. Isso tem que ser proibido e acabou. Mas em casos como esse, onde que os dois ali estão, de verdade, meio que só focado um no outro, que não vê o mundo ao redor, eu acho que o ideal teria sido proibi-los de, sei lá, de se verem por meses. Ou dar um ali, ó, daqui 6 meses, se você não melhorar as notas, se você não fizer isso, fizer aquilo, aí vocês não se veem mais. Vocês podem falar, às vezes, no telefone, mas não irão ver um ao outro até isso ser solucionado. Talvez se tivesse sido feito desta forma, esses dois não teriam chegado a esse ponto que chegaram, que é terrível e não há justificativa para o que eles fizeram. Eu acho que os dois merecem uma pena longa. Eu não diria prisão perpétua, mas eu diria pelo menos, no mínimo, 30 anos na prisão para cada um deles. Ela vai ter já seus 46, 47 anos e ele seus quase 50. Lembrando que hoje ela tem 17 e ele tem 19. Eles estão no lugar que eles merecem. O que eles fizeram não tem desculpa. Mas vamos aprender com fatos como esse. Se você tem aí filha, filho, está tendo problema com o namorado, se não é problema envolvendo nada que seja violência e tal, tentem, conversem, procurem um assistente social, um psicólogo, veem qual é a melhor forma de estar separando esses dois menores aí, né? No caso era a menina de 16, ele já tinha 18, mas ver que forma que seria o mais ideal. Vamos dar um tempo, vamos fazer terapia, vai melhorar as suas notas, vai melhorar a sua forma de tratar a família e tal. Procurem ajuda, não simplesmente cheguem fazendo isso, porque infelizmente nós vemos casos de adolescentes exterminando família por causa de namorada e namorado. E você vê a idade deles é sempre entre os 14 a 16, 17 anos de idade. É muito raro você ver que alguém de 19 anos, 20 anos, tirou a vida dos pais por causa de namorado e namorada. São os menores de idade que fazem isso, né? Então vamos estar atento aí também às coisas, a forma de como tratar, separar um casal, se você acha que é necessário, se você acha que tua filha, teu filho não merecem estar nesse relacionamento, qual é a forma certa a ser feita? Porque eu tenho certeza absoluta que nunca passou pela cabeça dos pais da Ciara que um dia aquela menina que ele estava dançando com ela na cozinha seria capaz de ter participado em eliminá-lo e depois disso ainda ir para um hotel com o cara, se matando de rir, tendo relações e dizendo que eles mereciam isso, né? Ficarem juntos, curtir a vida, como se não houvesse arrependimento algum. Gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham que é uma pena justa para estes dois. Não esqueça de deixar o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Nos vemos.